Discordinho. E lá vamos nós. Como é o negócio que vê os algoritmos? É o visual. Pam. Sorte. Ok, bora lá. Deixa eu jogar aqui pra gente tentar explicar. Quem foi que já fez AD e já viu merge? Ok, então eu queria pedir pro pessoal que já viu ter paciência com o pessoal que está vindo pela primeira vez, tá certo? Qual é a ideia do merge sort? Não, a ideia do merge sort é quebra, vai quebrando a metade, ok? Como se a gente estivesse empilhando na chamada recursiva. Lembra que às vezes a gente faz a recursão, chega, foca na meta, esquece isso daí, bem, preciso de vocês, ok? Lembra que a gente às vezes, como é que a gente faz quando quer imprimir de trás para frente? A gente chama a recursão, depois que ele chega lá no fundo a gente começa a impressão, não é isso? Mesma coisa no merge sort. A gente vai começar a quebrar pela metade. Quebra a metade, tudo bem? Chama merge para a primeira banda, chama merge para a segunda banda. Tá vendo aqui? Só tem um elemento aqui? Não. De novo. Chama o merge para a primeira banda, chama o merge para a segunda banda. Só que lembra da árvore que executa primeiro sempre o galinho mais à esquerda? Não é assim? Quebra de novo. Tem quantos aqui? Vou pensar assim em 4, certo? Tem quantos? Tem mais do que um? Tem. Quebra metade, chama o merge para a primeira banda, chama o merge para a segunda banda. E agora, tem mais do que um? Chama metade. Merge para a primeira banda, merge para a segunda banda. Agora a gente está no merge sort de um elemento só. Beleza? O que é que ele faz? Nada. Tudo bem? Só que quando a gente volta, é que começa a brincadeira. O retorno do merge é a diversão. Cheguei no limite, ok? O que é que eu faço aqui? Nada. Volto. Eu tenho 2 elementos, ok? Esse subconjunto está ordenado? Esse daqui também está? Então eu tenho 2 subconjuntos ordenados, correto? Como é que eu ordeno 2 subconjuntos ordenados? O 3 está na frente do 44 já? Tá, então tá de boa. Volto na recursão. Quando eu volto na recursão, eu vou para onde? Para esses 2 aqui, né? Entra na recursão. Ok? 38 está ordenado? Só o 38? Só o 5 tá? Volta. Tenho 2 subconjuntos que estão ordenados. Esse daqui e esse daqui. Agora eu vou fazer o merge dos subconjuntos ordenados. Como é que eu faço? 5 na frente do 38. Agora eu volto de novo, porque eu já fiz esses 2, correto? Quando eu volto para onde? Para cá. Para os 4. Ok? Quando eu voltar para os 4, eu tenho um subconjunto ordenado, 3, 44, e outro subconjunto ordenado, que é quem? 5, 38. E aí como é que a gente faz? A gente vai comparar as pontas. Quem é o maior? Quem é o menor? O 3 ou o 5? 3. Então o 3 fica. Quem é o menor? O 5 está aqui, né? Na verdade, o 5 está aqui porque a gente trocou. Daqui a pouco eu vou começar a rodar e a gente vai ver. Estou usando a imaginação de vocês. 5 está aqui e o 38. Quem é o menor? O 44 ou o 5? 5. Então eu boto 5 para cá. E depois vem o 38 e depois vem o 44. Porque qual é a ideia? A ideia é que quando você tem 2 vetores ordenados, você consegue gerar um novo vetor ordenado olhando só a frente da tampa. Tudo bem? É como se você tivesse 2 filas. Você tem uma fila aqui de soldados e outra fila de soldados. As 2 estão ordenadas. Então você vai gerar uma nova fila só comparando os 2 elementos da frente. Compara os 2, vê quem é o menor, passa. Vê quem é o menor, passa. Vê quem é o menor, passa. Vê quem é o... E aí você consegue fazer uma fila ordenada sem ter que processar todo mundo, porque eles já estão ordenados entre si. Então você faz o que a gente chama de merge.
A operação de merge é pegar dois vetores ordenados e gerar um novo vetor ordenado a partir dele. Ok? Então a gente faz o merge. O merge é esse processo de pegar duas coisas ordenadas e gerar uma nova. Depois daqui ele volta para onde? Para cá, né? Que aí vai para o 2, que vai para o 1. E aí faz esse, depois faz esse, depois faz esses 4 e depois vai fazer esses 8. Aí passa para a banda de lá. 2, 2, 4, 2, 4, 8, 16. Bora ver funcionando? Tanto faz. Ele bota um quebrado. Fica o elemento quebrado, não faz diferença. Por exemplo, se for aqui 5, tá vendo aqui o 5? Na hora que ele quebrar o primeiro médio, vai ficar esse e esses 3. Aí depois esses 2. E aí ele funciona da mesma forma. Vamos aqui. Será que funciona eu tocando na tecla? Ok. Então, aqui a gente não está vendo, mas ele já fez o primeiro processo da recursão. Ok? Comparando 2 a 2. Ó. A gente não está vendo, mas ele já expandiu a recursão toda. Ele já chegou no individual. E aí vê, primeiro esses 2, ordena os conjuntos ordenados. Depois quem? Esses 2 aqui, ordena. E depois vai para onde? Os 4. Aí vai fazer o quê? Ordena. Volta. E agora a gente vai para onde? Para outra banda de lá, né? 2, volta. 2, volta. E agora? 4. E agora eu vou para onde? Para lá? Não, porque onde termina é igual a árvore, né? É igualzinho a árvore. Vou para os 8. E agora eu vou para onde? Para os 2. Para os 2, para os 4, para os 7. Não, para os 2, 3. Agora para os 7. E por último, para todo mundo. Deu mais rápido, E mais estável, entendeu? Ele e o Quick são os melhores, né? É porque comparar qualquer coisa com carniça, professor, é que nem o menino. Professor, se a gente fizer isso, a gente melhora os 20% do bambu. É que nem passa perfume em carniça, não adianta nada, né? De boa, mas de sorte, foi. Implementar é mais fácil ainda. Entenderam a ideia? A ideia foi? A ideia foi? Hã? Não, pior é que é fácil. O merge sorte é fácil. Qual é a dificuldade do merge sorte? Não é a recursão. A dificuldade do merge sorte é o merge. É você fazer um algoritmo que pega dois vetores e cria um novo vetor ordenado. Eu vou fazer primeiro o merge sorte sem o merge e depois a gente escreve o merge. Ok? Então bora lá. Vamos nós. Ah, pitombas, eu não peguei o código. Deixa eu copiar aqui. Ordenação aluno. Ah, queridos, eu trouxe a chamada. Não trouxe, não? Eu não trouxe a chamada. Eu vou ter que pegar a chamada para vocês fazerem, ó. O pior é que vai baldear pra caramba nossos dias, né? Vai ficar tudo doido. A gente vai ter que fazer lá pra frente. Só se a gente fizer lá pro fundo, né? Como se fossem as últimas aulas. Na teoria que a gente está repondo. E aí, para não colocar como se fosse as aulas da semana que vem. Meu Deus, que merda. Vai ficar horrível. Semana que vem eu já vou ter que faltar na terça-feira. Quarta-feira tem aula normal, né? Semana que vem? Tem. Na outra semana é que não tem, porque é feriado, aí vai ser só na terça. Bora lá. Eu já falei, eu não falei pra vocês ainda. Bora lá.
Na semana do dia 9, eu vou estar num evento em Sobral com todo o pessoal da aprendizagem cooperativa. Então eu vou faltar os 3 dias, porque eu vou estar lá 8, 9 e 10. Entendeu? Então, ó, galera, de boa. Eu sei que é um porre vir à noite para ter aula, mas as coisas estão ficando muito difíceis por causa dos feriados e dos problemas. Assim, eu sei que é um pouco pedir demais de vocês de a gente fazer outro momento, uma outra quarta-feira, mas eu acho que vai ser uma necessidade, ok? Mas pelo menos, tirando essa da viagem do 8, 9, 10, a gente tem pelo menos uma aula toda semana, né? Pelo menos para dizer, estamos aqui, né? Então, vamos nós. Então, disciplinas, ED, aulas. Então vamos criar aqui o folder S10, episódio 3. Que é o episódio de hoje. Por semanas. Cada episódio é um dia da semana, entendeu? Ou seja, a gente está na semana 10 de aula. Por semana. É o Arch Linux. É porque eu fiz algumas coisas. A ponto e vírgula. Falta o ponto e vírgula. Não precisa não disso daqui. O problema era o ponto e vírgula. Isso daqui a gente nem preencheu, né? Deixa eu lá. Não salvei não. Ok, mas pelo menos está funcionando, né? Bora lá? Vamos tentar fazer o merge sort. Ok, a versão disso aqui está antiga, mas vamos lá. Dá pra gente fazer. Vamos nós? Então, qual é o objetivo do nosso merge sort? Void merge sort. Então a gente recebe um vetor. Vamos fazer agora uma definição nova, tá certo? Uma definição nova. No merge sort a gente está sempre trabalhando com limites, não é assim? Começo e meio, que a gente poderia chamar de limites, janelas. Como é que a gente chama isso daqui? Intervalos. A gente está trabalhando com intervalos, ok? Bora lá, foco. No merge sort fica mais fácil pensar em intervalos fechados. Ou seja, a gente está trabalhando de início até fim, só que fechado. Vocês lembram de intervalo fechado e intervalo aberto? Por exemplo, quando você faz um laço, o teu laço normalmente é de 0 até tamanho, só que não incluindo o tamanho, porque tamanho não é válido, ok? Então você faz de 0 até antes de tamanho. Só que no nosso merge sort fica mais fácil processar o merge sort se nós pensarmos em intervalos. Não, todo mundo já disse fechado, mas peraí que eu tô só. Tudo bem, fechados. Não, eu sei, eu só estava tendo certeza que era, tá? Ok? Merge sort em intervalos fechados. Tudo bem? Ok? Todo mundo feliz? Ok. Nós já usamos templates na disciplina? Não, né?
Ok. Então vamos lá. Nós queremos ordenar um vetor, não é isso? Vector int. Hã? Sim. Porque eu não dei o include, né? Lá em cima. Não dei o include. Por isso que eu estou botando std em todo mundo. Preciso do vetor. Preciso do início. E preciso do fim. Ok? Só que lembrando, nosso início e o nosso fim são fechados. Qual é o nosso teste aqui? Se o quê? Eu tenho que ver qual é o caso base. O caso base é quando tem um elemento só, né? Então, se início for... Vamos fazer assim. Se fim for maior do que início... É porque o intervalo ainda é grande, não é verdade? É porque eu só faço isso uma vez no semestre. E aí eu sou péssimo para preparar a aula. Então eu tenho que confiar na minha memória para lembrar do que eu fiz no mês passado. Mas vamos lá. É porque normalmente eu só escrevo. Eu só entendo depois que eu faço. Vamos lá. Merge sorte de fim de início até meio, merge sorte de meio até fim. Calma, eu tô lembrando. Depois que eu fizer isso, eu dou o merge entre início, meio e fim, porque o merge ele ordena os pedaços. Então eu chamo a recursão. Vamos lá, eu estou tentando lembrar junto com vocês, tá? Junto com vocês. Mas será que é aberto esse negócio aí? Eu estou gravando essa carniça. Tem um vídeo do semestre passado que eu acerto bem direitinho, merge sorte. Tá? Então bora nós. Bota o vídeo para vocês assistirem. Vamos ver, eu acho que dá para tentar fazer. Então vamos lá. Se o Não tenho que retornar, não. Eu faço tudo dentro do vetor. Ok? Vamos só ver se o caso base está funcionando. Ó. Eu vou criar ainda, tá? O meio é o... Como é que eu sei o meio do intervalo? Fim mais início dividido por 2, né? Fim mais início dividido por 2. Ou... fim mais início fim mais início dividido por 2. Aí eu sei o meio. Só que esse aí é o meio do início ao meio. O outro ele é o meio mais 1. É verdade. Meio mais 1. Não, independente disso. Porque eles nunca podem ser dentro do mesmo intervalo, né? Os elementos não podem estar dentro do mesmo intervalo. Então, se eu pego de início até meio, o outro tem que ser de meio até fim. De meio mais 1 até fim, para eles não estarem no mesmo intervalo. Ok, só que na verdade eu tenho que passar quem aqui? O vet, né? O vet. Só que agora eu tenho que fazer algum código que ordene esses pedaços aqui que eu já cheguei até o limite, né? Para falar a verdade, eu não lembro como é que faz o merge de sorte. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu sei que tem uma funçãozinha do C++ que faz pra gente só o merge, que é só esse pedaço de pegar dois vetores ordenados e ordenar dentro do mesmo vetor.
Vamos ver se eu consigo caçar ele aqui. Include algoritmo. E aí a gente pode usar o std inplace merge. Ó, a gente tem o inplace merge. O inplace merge recebe o início, tá vendo aqui, ó, o meio e o fim, ok? Então a gente vai passar, só que aqui ele recebe interadores. Então quem é o início? O início é, como a gente está trabalhando com interadores, né? vet.begin mais início. Quem é o meio? vet.begin mais meio. Quem é o fim? vet.begin mais fim. Pessoal, agora eu sei que eu tenho a sadia impressão que isso daqui vai funcionar. Não sei. É a mágica da recursão. Bora lá. Vamos lá. O nome disso é fé, meu povo. Vamos, galera. Não desiste não. Volta pra cá. Ok? Vamos ver. É a mágica da recursão. Bora lá. Recursão é assim. Pessoal, esquece a tela. Vocês estão fazendo alguma outra coisa. Volta pra cá, ok? Volta pra cá. Então, qual é a brincadeira? A brincadeira é vai chamando a recursão para quebrar na metade. Não é assim? Quando não tiver mais o que fazer, aí a gente sai voltando da recursão. Ok? Quando é que significa não ter mais o que fazer? Quando início foi igual a fim. Ou seja, início é maior do que fim, entra na recursão, chama. É maior, entra e chama. É maior, entra e chama. Quando não for maior, ele sai. E aí vai começar a voltar. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Ok? Bora lá. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Na verdade, ele vai começar a fazer aqui, né? Que ele vai fazer o que? Ele vai ordenar os pedaços de vetores. Eu não decidi que o meio é a metade do intervalo entre o fim e o início. E agora eu vou usar um método do C++, que ele pede 3 iteradores, tá certo? Como nos vetores, iteradores podem dar saltos, porque o vetor é contínuo, quem é o iterador que aponta para início? É o iterador que aponta para o começo, mais tantos elementos à frente. Quem é o iterador que aponta para o meio? É o iterador que aponta para o começo, mais tantos saltos à frente. Quem é o iterador que aponta para o fim? É o iterador que aponta para o começo, mais tantos saltos à frente. Então eu estou passando os parâmetros que o C++ me pede. Iterador para o começo, para o meio e para o fim. Porque ele vai fazer para mim o in-place merge, ou seja, um merge dentro da própria posição do vetor. Se isso daqui funcionar, a gente implementa o in-place merge. Vamos só ver se o nosso merge funciona, né? Porque o merge é só isso. Vamos mandar imprimir, né? Cadê? Vet show. Então eu vou fazer quando? Depois do in-place? Pode ser. Depois do in-place eu dou um show. A cara de loop infinito que isso tá é impressionante. Mas bora lá. E aí a gente chama quem? Merge sort. Passa o vetor. Quem é o início? 0. Quem é o fim? Fechado. Vet.size menos 1. Peraí. Cara, está com cara boa, viu? Bora lá. Foi quase. Foi quase. A gente está errando algum parâmetrozinho aqui. Hã? Eu sei, nem eu. Se nem eu sei o que eu estou fazendo aqui. Cara, se eu tivesse entendido, eu te explicava. O problema é que eu percebo que eu estou num nível de concentração extremamente baixo, porque eu estou muito cansado. Então minha memória não está mais funcionando. Então quando eu entro nesse nível, nesse estado mental, eu literalmente não consigo processar.
Não! Outro é pior do que esse. Bora lá. Vamos lá. Professor, por que o senhor não planeja a aula? Porque é mais divertido tentar fazer com vocês. Mas vamos lá. Bora lá, a gente consegue. Vamos lá. A gente consegue. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é chamar a recursão até as pontas, ok? Então, vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar fazer caso base para retorno. Qual é o caso em que eu não faço nada? Se início for maior ou igual a fim, eu retorno. Não tenho mais o que fazer. Cheguei só num elemento lá, ok? Se início for maior ou igual a fim, eu retorno. Se eu não estou no caso base, eu estou numa partição maior. Se eu estou numa partição maior, eu tenho que chamar o merge para as duas bandas, ok? Então, eu tenho que descobrir quem é o meio. O meio é o fim mais o início dividido por 2. É? Então, por exemplo, se eu estou com o 0 e com o 10, quem é o meio? 0 mais 10 sobre 2. Então, 5. Um vai de 0 a 5 e o outro vai de 6 a 10. Está dividido correto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem os 6 elementos. 6, 7, 8, 9, 10. 5 elementos. A primeira partição vai ficar maior. Tanto faz. Então, eu vou chamar a minha recursão de início até meio e a próxima de meio até fim. Esse meio está me dando problemas. Então, vamos fazer intervalo aberto. O que é que muda do intervalo aberto? Presta atenção, ó. A gente estava tentando fazer fechado, não é verdade? Vamos fazer aberto. O que é que muda no aberto? A primeira coisa que muda é a passagem de parâmetro aqui, né? Então aqui a gente faz size. Se a gente faz size, aqui eu posso passar de início até meio, porque o meu meio vai ser o quê? Aberto. E aqui eu passo de meio até fim. Porque agora eu não tenho sobreposição porque o meu intervalo é aberto, correto? O que é que significa aberto? Que o último elemento não entra na partição. Partição, era o nome que eu estava querendo. Não é intervalo, partição. Agora vai dar certo, ok? Primeira chamada do merge, qual é o tamanho da partição? Tudo, correto? Aí eu vejo, início é maior ou igual a fim? Não. Quem é o meio? O meio é início mais fim sobre 2. Achei o meio, vou criar agora duas partições. Uma que vai de início até meio, aberto, não incluindo meio, e o outro que vai de meio até fim. O fim também é aberto, ok? E a gente vai chamando o merge chama o merge, que chama o merge, até que acontece o quê? Até que ele não consegue mais dividir. Ok. Quando ele não consegue. Não. Meio foi igual a 1? Sim, quando ele não consegue mais dividir, ele tem que parar. Não, ele não consegue mais dividir quando a partição for bem pequenininha. Quando o início foi igual a fim é porque a partição é um elemento só. Aí o que é que eu faço? Quando a partição é de um elemento só, essa função vai retornar, não é verdade? O merge sort vai retornar. Essa daqui, quando for um elemento só, também vai retornar, correto? Agora eu tenho duas partições de um elemento, tá vendo? Porque as duas retornaram. E aí eu faço o quê? Ordeno esses caras. E isso daqui também vai retornar. Espera aí que tem alguma coisa errada, né? De onde é que vem esse cara? Não, tá errado. Isso daqui não existe não. Então isso daqui também vai... Isso daqui ordena a partição e retorna. Chamo de um do outro, chamo de um de outro, ordena, retorna. Acho que deu certo. Nosso problema era só os intervalos. Quer bater uma aposta? Agora a gente não vê nada, né? Porque bugou foi tudo aqui. Retira a aposta. Ok? Sem isso. Foi igual a fim, retorne. Vamos de novo, segundo round.
Bota melhor agora. Meu Deus. Agora. Por quê? Se o início. Não, porque é o tamanho das partições. Se fim menos início for maior, fim menos início é o tamanho da partição, né? Ah, é porque as partições são abertas, então eles nunca seriam iguais. E a partição de 1 é quando o fim for igual a início mais 1, não é verdade? Início mais 1 é igual a fim, partição de um elemento, porque eles são abertos, porque o intervalo é aberto. Como o intervalo é aberto, eu sei que tem um elemento só, quando aqui eu tenho início e o próximo já é o fim. Ou seja, fim é igual a início mais 1. Decepcione não. Pum. O que é que isso prova? Isso prova que, mesmo que você tenha visto há um semestre, com a lógica certa, dá para reconstituir, né? Então é divertido isso, que mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha todos os pedaços da informação, se você tiver os pedaços chaves, você reconstitui. Quais são os pedaços chaves da informação? A gente poderia pensar aqui, merge sort. É muito mais fácil se o intervalo for aberto, porque aí não tem perigo de ter superposição nas partições, correto? Então a gente pode fazer de início até meio e de meio até fim. Não tem superposição de partições. Ok? Segunda coisa, a gente tem que saber calcular o meio. Essa parte foi fácil, não é verdade? E se o intervalo é aberto, eu sei que eu cheguei na partição de um elemento quando o início é a sequência do fim, né? Início e fim, então, em sequência. Está aqui o merge sort. O que é que falta para a gente? Implementar o próprio merge, que é fazer o quê? Ter dois vetores ordenados e gerar um novo vetor ordenado a partir desses dois carinhas, né? Então a gente pode fazer ele aqui. Vamos fazer aqui o nosso amigo merge, porque aqui a gente está utilizando o merge do C++. Mas vocês veem que o algoritmo de ordenação em si, o merge sort, é isso. Tá vendo? É isso que vocês estão vendo. O que falta é só a parte de fulp, de pegar dois vetores ordenados e criar um novo vetor ordenado. Mas isso é o merge sort. Ok? Então vamos lá para o nosso amigo merge. Como é? Void merge std vector de int vet int início, int meio, int fim. Então qual é o nosso objetivo aqui, galera? É muito complicado, ó, presta atenção, é muito complicado fazer o in-place merge. Foca na meta. Qual é o in-place merge? Que a gente gera um novo vetor sem ter área de transferência auxiliar, ok? Sem ter área de transferência auxiliar é bem complicado. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo vetor e secando esses vetorzinhos. Minha mulher. Estou em aula, Flor. Quando terminar daqui, minha aula vai até umas... Já são 9h30? A gente vai até umas 9h40 e aí eu ligo pra ti, tá certo? Deu erro. Não, é porque ela ligou pelo WhatsApp, né? E às vezes ele não completa a ligação direito. Deixa eu mandar uma mensagem de texto aqui. Hã? Quê? Não. Merda. Vai ter que ser hoje, né? Eu posso fazer um vídeo só para explicar os trabalhos, então. Flor, eu tô em aula, tô terminando, 9h40 eu saio da aula, eu te ligo, tá certo? Beijo.
Caramba. Flor, eu tô em aula, quando sair da aula eu te ligo. Beijo. Deu certo. Bora lá, galera, bora lá. Vamos lá. Então eu vou ter que fazer isso. Ó, nós temos 3 atividades. Primeira delas, que é mais simples, né, que vocês podem fazer, implementar as listas. Implementar as listas que a gente já fez em sala de aula, ok? Então qual é o seu trabalho? É refazer tudo que a gente fez de forma que você se apodere daquilo. Então a gente tem... Por que eu não falo... Por que eu não falei de lista dupla? Porque a lista dupla é fácil. Lista dupla você vai ler na internet e aprende porque ela é trivial, ok? O complicado era a lista simples e os processos recursivos. Então você vai fazer todos os interativos e também todos os recursivos. A lista circular também é trivial. É basicamente só mudar o iterador, não tem muito o que fazer. Então se vocês souberem a lista simples ordenada e a dupla, morreu Maria Preá, ok? Então o trabalho é vocês implementarem isso e submeterem. Outro é vocês implementarem os métodos de ordenação, basicamente o que a gente fez hoje. Fica faltando só o Quicksort, que não coube na aula, porque acredito que a gente fez muita coisa hoje, também a gente estava muito cansado, então o nível de rendimento acho que foi até alto para o que a gente conseguiu, ok? E aí fica para o futuro, para o Quicksort, mas vai ser implementar esses e o Radixsort, que a gente vai ver numa outra oportunidade, ok? E o terceiro é o editor de texto, que é uma atividade em cima de listas, ok? Tem a descrição dele direitinho no Moodle, github.com, que Xcode é de editor, eu acho que é editor o nome do... Não, deixa eu ver como é o nome do Gresh. Ordenação, fractais... Não tem? Então eu só não subi pra cá. Pois é, mas eu acho que eu não subi. O editor é simples, galera. Qual é a ideia do editor? Catfish. Editor. É como se fosse um editor de texto. Não, tá doido, a gente vai esparçar isso aí. A gente vai esparçar. O editor é bem divertido de fazer. Ok? Então... Dá até para rodar ele aqui para vocês. Aí a gente dá tempo de terminar em Place Mesh. O editor, a brincadeira é assim, você vai usar uma lista encadeada para simular um editor de texto, tá certo? O quê? Usar uma lista encadeada para simular um editor de texto. Por que não carregou nada, caramba? Será que ainda está carregando? Pitomos. Será que não tem nada aqui? Não, tá aqui. Então como é que funciona o editor de texto? Ó? Ok, o objetivo é implementar um editor de texto simplificado que receba valores como entrada. Ok? Então como é que funciona? Os caracteres A, Z e... Tirei o espaço para ficar mais fácil, tá? A, B, C até Z e o barrinha são compreendidos como texto. Tudo bem? Barra para frente... como é? Setinha para frente é conhecida como direita, setinha para trás é esquerda, Bzão é backspace e D é delete. Ok? Então, como a gente não ter que ficar pensando que está fazendo esquerda e direita, a brincadeira é mais ou menos essa, tá? Ok. Tudo bem. Então, você começa com o cursor, beleza? O hashtag pra gente é o cursor. Você digita o E. O que é para aparecer? E o cursor. Não é verdade?
Aí você digita barrinha, vai aparecer barrinha. Você digita o M e o O, barrinha MO. Aí você faz esquerda, esquerda. Aí o que vai acontecer com o cursor? Ele vem para cá, correto? Aí você digita o E. Aí vai aparecer E e o cursor anda. Não seria assim a digitação? Ok? Só que como a gente não vai ficar apertando direita e esquerda, porque teria que ter algum tipo de código para interpretar esse negócio do teclado, a gente vai receber comandos como se a gente estivesse digitando direita e esquerda. Ok? Aí a gente aperta esquerda, esquerda, né? Barrinha, barrinha e digita o Enter. Então, para onde é que vem o cursor? Para cá. Ok? Onde é que a gente está? Está aqui, né? Aí a gente digita o O. Aí aparece o O aqui. Se a gente digitar o Bzão, o Bzão significa o quê? Backspace. Então, o que é que vai acontecer? O O vai sumir. Digito um U e coloco para frente. O que é que vai aparecer? Um U e depois o cursor vai pular a barrinha. Não é assim? Porque se eu digitar só U, ia ficar U, cursor, barrinha. Professor, posso fazer o cursor sendo só o tracinho? Pode, entendeu? É só uma representação visual de que o próximo elemento, se eu escrever, ele vem para cá. Ok? D significa delete. Então vai apagar o E e inserir o A. E aí direita, direita. Eu amo. Ok? Fiz parte por parte, mas você poderia receber uma longa lista de comandos para representar tudo isso. Por exemplo, o que é que vai acontecer se eu processar isso daqui? Ó. Tá. VOC espaço AE. Esquerda, esquerda. Então vem para onde? Para cá, né? V. Aí vem um V para cá. Esquerda, esquerda. Antes do V, antes da barra. E. Bota o E. Direita, direita, direita. Pula barra. Você vai. Pula o V, pula não sei o que. Dá um delete e bota um I. Você vai. Ok? Como é que funciona essa brincadeira? Você cria uma lista e um ponteiro. O teu ponteiro, o elemento que você está apontando, é como se fosse o cursor. Ok? Então você tem uma lista, pode ser uma lista duplamente encadeada, e você bota por exemplo, uma lista duplamente encadeada vazia, que está apontando para o primeiro elemento. Quando você mandar imprimir, como ela está vazia, você vai imprimir só o quê? Só o cursor. Porque você vê, opa, o cursor está apontando para o primeiro elemento que é vazio. Quando você digita uma palavra ou uma letra, significa o quê? Insira um novo nó nessa posição. Não é verdade? Então você vai inserir naquela posição onde o cursor está. Se você continuar digitando, significa continuar inserindo no meio da lista. Se você der um delete, o que é que significa? Apaga o nó. Se você der um backspace, significa o quê? Apaga o nó anterior. Se você colocar para frente, significa o quê? Movimente o cursor, ou seja, movimente o ponteiro para o próximo. Para trás, movimente o ponteiro para o anterior. É bem facinho de fazer isso daí. É só denso de compreensão, mas o código para fazer isso daqui é bem pequenininho. Ok? Tudo bem? De boa? Vocês querem ver funcionando? O nosso tempo tá esculhambado, né? Poxa, ia ser tão legal se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo. Que a gente vai ter tempo para poder, porque é tudo dentro da mesma matéria de listas. Bora só botar para rodar, só para a gente ver funcionando. Vou parar, porque senão vai ficar gravado o código e eu quero mostrar o código. Falou.